vamos estudar um pouco sobre a Páscoa e a data do mês segue, né, dessa semana é 14 a 20 de abril, com o tema Sou o que vive, sou o que foi morto. A gente vai aprender um pouco sobre o sacrifício e o poder expiatório que são poderes de Jesus Cristo. E aí, como ele falou, Adrianinho falou, Semana da Páscoa, onde o mundo em geral, né, está voltado mais para as coisas espirituais, a ressurreição do Senhor. Embora muitas as pessoas se voltam para a alimentação, acham que a Páscoa é ovo de Páscoa, comidas aqui no Nordeste, no caso, as comidas típicas da Páscoa, que é questão de peixe, as comidas de coco, e eu fico pensando como a gente tem assim, essa tradição, e aí a gente perde o verdadeiro conceito da Páscoa, que é a ressurreição. Lembrar que o Senhor ressuscitou, que Ele vive hoje em dia. E aí, em Doutrina e Convênios, no dia 3 de abril de 1836, o contexto histórico é esse, nosso dessa semana. As pessoas estavam lá no templo de Kita, e tinha acabado de ser administrado o sacramento. E o templo tinha acabado de ser construído e dedicado também. Depois de administrar o sacramento, José e Oliver Calvert se procuraram um lugar mais calmo para fazer oração e ficaram por trás da cortina do templo. E eles baixaram a cabeça em silêncio e começaram a orar ao Senhor. E quem apareceu lá? Em Doutrina e Convênios 110:4, fala a respeito do aparecimento de Jesus Cristo no templo. Ele vivo, como Ele hoje vive. Ele ressurreto, como Cristo está. Apareceu a Ele e podemos ler em Doutrinas e Convênios 110:4. Alguém pode ler? Doutrina e Convênios 110:4. Vamos ler o que aconteceu e que foi que o Senhor falou, o Senhor Jesus Cristo falou para Joseph e Oliver Calvert. Eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto. Eu sou vosso advogado junto ao Pai. E quer comentar? Eu acho muito interessante essa escritura, né? Uma vez que eu fui preparar um discurso para a aula sacramental, e essa escritura ela foi o foco do meu discurso, né? E eu pude ver muito esse discurso, né? Eu pude sentir um espírito muito grande quando eu estava estudando, porque eu estava botando aqui como fosse o Pai Celestial, né? Que são o Cristo Escrito falando para mim. Eu sou o primeiro e o último, sou o que vive e sou o que foi morto. Eu sou o vosso advogado junto ao Pai. Então eu fiquei imaginando, poxa, o Salvador Jesus Cristo ele pode me defender das injustiças do mundo, ele pode estar aqui comigo porque ele vive, e ele é o primeiro e o último. Então se eu estiver como primeiro em algum lugar, e se eu estiver como último, ele vai estar comigo em todos os lugares. E eu achei mais interessante ainda no versículo 5, que ele fala assim: eis que perdoados vós são vossos pecados, estáis limpos diante de mim, portanto, erguei a cabeça e regozijai-vos. Então, se Ele é nosso advogado, se Ele vai estar com a gente, e se Ele está do nosso lado porque Ele vive, Ele vai nos perdoar quando a gente tem o verdadeiro interesse de ser melhor. Né? Eu acho muito interessante essas escrituras. E imagine, você está no templo da igreja e apareceu o Senhor, o traje, né,
cortina do véu, atrás do véu do templo, né? Que é uma cortina. Imagine que emoção de o Senhor chegar e falar para você, e você vê ele ressurreto. Poucos homens viram o Senhor, vivo. Moisés, José, ele teve esse privilégio, e a de causa também, de ver ele, e poucos homens, e você, a gente saber que é uma fé muito grande, né? Ter a oportunidade de ver o Senhor ressurreto. E eu fiquei imaginando quando eu li sobre isso aí, porque a gente um dia vai se encontrar com ele. Eu acredito nisso, nós acreditamos que um dia vamos encontrar e ver, e ele vai mostrar, ele não tem necessidade de mostrar as mãos, né, que as pessoas, o que fizeram com ele, né, as marcas, mas vamos ter essa oportunidade de ver ele mostrar para nós. E ele não tem necessidade de mostrar, mas ele recitou para que os homens vissem o que ele recitou, mostrando as marcas que fizeram com ele, para que o Senhor, que a gente visse o que eles fizeram com ele, para a gente ter fé. Que ele recitou para as marcas por necessidade, mostrar que ele é o Cristo, e que ele passou todas as dificuldades, tudo que ele passou por nós. Eu acho isso algo tão importante, porque ele apareceu a ele e hoje ele vive. Ele apareceu para os discípulos também, mas ele saiu do túmulo, do túmulo, apareceu para os discípulos, apareceu para as outras pessoas, mas hoje em dia a gente sabe que ele vive, indiferente se nós estamos vendo ele ou não, mas sentimos através do Espírito Santo que ele está vivo, que ele ressuscitou. E isso eu não tenho dúvida, que meu Senhor, ele é um ser ressurreto. E a oportunidade que nós temos, ele ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E eu acho bem interessante quando ele fala que eu sou o que vive, né? E aí a gente se pergunta, como assim eu sou o que vive? O que significa essa afirmação que ele disse, eu sou o que vive? Aí muitos acreditam que é só porque ele saiu do sepulcro lá, porque ele voltou à vida e ele, então, por isso ele está falando isso. Mas não é só por isso, né? Que até hoje, o Senhor ainda vive. Ele está sempre perto de nós, sempre nos acompanhando, né? A gente, com a companhia do Espírito, a gente pode perceber isso facilmente. Se a gente está em uma reunião, em alguma ocasião que a gente precisa de Salvador, a gente vai sentir que ele está perto do Espírito Santo, ele vai confirmar em nossos corações e em nossas mentes que ele está ali por perto. E aí, ele pode não estar na nossa frente, como chegou a Deus Felipe, e a hora acaba naquela hora, né? Naquele momento, naquele dia. Mas a gente pode seguir ele em todos os lugares que a gente for. A gente só precisa se estar com a companhia do Espírito Santo, para que a gente possa sentir ele. Essa experiência, eu fico imaginando quando, né, tanto Olga quanto Deus, quanto eles ficaram surpresos, né? Essa experiência incrível de poder ver o Salvador Jesus Cristo. Hoje, atualmente, a gente não tem esse privilégio de Cristo, mas hoje a gente vive o quê? Pela fé, de acreditar, né, em tudo que Cristo fez aqui na Terra, nos seus ensinamentos, né? E sabemos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que Ele é as primícias do rebanho. Mas, acima de tudo, a gente sabe de tudo que Cristo realizou a sua obra. Cristo, desde a sua infância, ele foi preparado para esse momento específico, que era a expiação. Então, os ensinamentos, a preparação dos apóstolos, a organização da igreja, o estabelecimento do seu reino aqui na Terra, ele foi predito pelos profetas antigos, como Isaías. Que Cristo ele viria para cumprir a lei de Moisés, mas, acima de tudo, para pagar o preço pelo pecado que ele não cometeu. Né? Então, a dívida ela existia e Cristo ele precisou pagar. Isso é a expiação. Cristo ele pagou todos os nossos pecados.
por todas as gerações, por todas as pessoas que virão a essa terra ainda, Ainda vão nascer, que né? ainda vão nascer. Então, Cristo, ele pagou o preço, alguém tinha que pagar, e ele foi essa pessoa. Então, ele expiou, ele pagou por esse pecado, expiou sangue por cada poro, por cada centímetro, por cada dor que nós sentimos hoje. Cristo, ele é a pessoa que sabe e compreendeu com a expiação para nos ajudar aqui na terra. Então, a gente não pode dizer que ninguém sabe das nossas dores. Cristo, ele sabe perfeitamente. Então, quando ele expiou os pecados, ele pagou a dívida, ele cumpriu os requisitos da lei. Por isso, ele foi abaixo de todas as coisas. Mas ele se ergueu na expiação. Ele vive, ele reina. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso melhor amigo. Então, o amor que o Salvador tem por nós, ele disse ao Senhor: Pai, seja possível, se for possível, faça de mim este cálice. Todavia, seja a tua vontade. Porque eu, Deus, eu sofri. É uma dor tão intensa que ninguém possa suportar. Então, para que outros, os meus amigos, não precisem sofrer. Quem são esses nossos amigos? Esses amigos que Cristo estava falando, somos nós. Então, Cristo, ele realmente deu tudo o que era necessário, realizou o que era requerido dele, para que nós possamos hoje voltar à presença de Deus. E lembro muito bem da escritura que está lá no livro de 2 Nefe, no capítulo 2, no versículo 6 em diante, começa falando, ele dizendo que, portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. E eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei, para que todos quebrantados de coração e contritos de espírito, para que ninguém mais podem todos os requisitos da lei serem cumpridos. Então, Cristo, ele cumpriu o que foi exigido dele, ele Fez a parte dele, né? ele fez a parte dele. Diante disso, a gente ganhou um advogado junto ao Pai. Ele sabe das nossas dores, ele sabe das nossas angústias, também dos nossos desafios na mortalidade. Então, eu sou muito grato pelo amor do Salvador por nós. E a gente não pode esquecer dessa mensagem. Cristo é para a humanidade. Cristo é saber que ele venceu todas as dores. Tudo que podia, que impedia as pessoas voltarem à presença de Deus, Cristo ele pagou. Então, com tudo isso, o nosso sentimento, imagina o sentimento do profeta Deus Filipe a ter a oportunidade de ver, né? Grandes homens tiveram a oportunidade de ver Jesus Cristo. E ele foi ele estava dentro desses homens. Quando a senhora falou na expiação, né? Aí eu fiquei pensando aqui que a expiação não foi somente o que a gente geralmente vê assim por cima, né? Que ele sofreu ali no Getsemane e foi para a cruz e tal, e acabou. Mas é bem, se a gente for ver detalhadamente na expiação, né? Ele sofreu muito, ele foi chicoteado, né? Foi chicoteado várias vezes, até no chicote que ele foi chicoteado, existia restos de ossos de animais na ponta do chicote. E aqueles restos de ossos, quando uma pessoa era chicoteada com ele, abriam até 12 No caminho para a cruz, já era após a expiação. A expiação de Jesus Cristo. Abriam até 12 feridas no corpo, uma chicoteada daquela. Então, um deles foram 39 chicoteadas. Então, abriram 468 feridas no corpo de uma pessoa. Como uma pessoa pode aguentar um sofrimento desse, né? E além disso, ele ainda recebeu o prêmio das mãos nos pés. Na cruz, né? Quando chegou lá no cruz, ele teve as mãos dos pés pregadas, né? Um prego de 17 centímetros. 17 centímetros já é um prego bem grande, né? O sofrimento dele foi muito grande. Ele se propôs a ter esse sofrimento.
era para que a gente pudesse hoje estar aqui, né? Para que a gente pudesse ter a remissão dos nossos pecados. Agora ele não pega nada Em troca. de nós, em troca disso. A única coisa que devemos fazer para que a gente veja a gratidão ao Senhor por isso, por ter passado, como a Andrea falou, ele já passou por todo esse processo para que a gente não passasse. Ele passou todo esse, sabe, a gente tem depressão, tem isso, tudo isso ele passou, para que nós não passamos. Agora, lógico, a gente vai sentir um pedacinho de cada coisa, né? Porque nós estamos aqui, já começamos a passar, estamos aqui nessa vida terrena para que possamos passar por esse processo. Um pouquíssimo dele, um grande estado que ele passou, acho que não chega a ser um grande estado, para que nós possamos também ver, crescermos espiritualmente. E só através das provações do que passamos podemos reconhecer o que o Senhor passou. E as provações que passamos faz com que nós crescemos espiritualmente aqui na Terra. É uma escola aqui, né? Já falamos sobre isso. Aqui é uma escola, nós vamos fazer a tarefa de casa. E um dia retornar para casa, encontrar o Senhor. Acho que vai acontecer algumas coisas, vai acontecer ainda, vamos falar lá na frente sobre isso. Mas vai acontecer ainda a ressurreição, vai acontecer o julgamento, um processo para até chegar na presença do Senhor. Isso se nós merecermos. Já vamos falar aí dos graus, de lugares que vamos ficar mais para frente. E o importante também é que o manual fala sobre isso, né? Que o Senhor, Ele passou por todas essas coisas, nos deu uma oportunidade e nos dá hoje em dia. E o mais importante ainda é que Ele vive e Ele continua ainda com sua igreja aqui na Terra. A igreja dele foi chamada a Igreja dos Cristos dos Santos dos últimos dias. A mesma igreja que Ele deixou continua aqui na Terra. E tem até um hino, né? O hino número 70, que é um hino que eu acho maravilhoso. Eu sei que vive meu Senhor. E aí na segunda estrofe desse hino, ele diz: eu sei que vive meu Senhor, e que por mim tem grande amor. Enquanto viva cantarei ao Redentor, Senhor e Rei. Por Ele a vida eu darei, a morte eu conquistarei. Vou preparar um lugar no céu, que é meu eterno lar. Então é um hino bem forte, né? E a chegar ao ponto de você dizer que eu sei que vive meu Senhor, você precisa ter um testemunho para poder falar isso, né? Isso. Você precisa sentir o que Ele fez em sua vida, a transformação que Ele faz. Que é isso que Ele quer transformar a pessoa e os corações das pessoas. Ele não quer simplesmente pessoas que estejam ali em seu reino dizendo que eu sei que vive meu Senhor e pronto. Mas em que momento você foi transformado e você sentiu e viu e pôde testificar que o Senhor vive na sua vida. Então a gente precisa sentar e verificar o Senhor realmente me mudou. Quem eu era e quem eu sou hoje. Quando eu entrei, como é que eu era e como eu estou hoje. Se estou progredindo ou não no reino disso. É bem legal esse início. O arrependimento, né, é uma mudança, é uma vigorosa mudança de coração. Como fala o discurso que você acredita. E o arrependimento também é algo que traz alegria ao Pai Celestial. E aos Santos de Jesus Cristo. O discurso da irmã Tamara Cunha, de abril de 2025, né, ele fala um pouco sobre isso, que a alegria do Salvador, né, o convite do arrependimento que o Pai Celestial traz a nós, traz uma alegria enorme ao Pai Celestial. Por quê? Porque ele vê que todo aquele esforço e aquele sofrimento que ele passou no Getsemane e o sofrimento físico ao qual passou na morte e no caminho de sua ressurreição não, crucificação, né, foi válido. Então ele fica alegre por saber que a dor que ele passou faz com que você possa ser libertado dos dardos de Satanás, né? Podemos dizer assim, ser libertar do cativeiro eterno. Tem uma escritura aqui em Lucas 22, do 39 ao 44.
né? Essa escritura ela fala um pouco sobre como foi essa ação do Getsemane de Jesus Cristo, né? E fala assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 quilo de pedra, e apontou-se de joelhos e orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ao estudar esse evangelho, eu pude assistir um vídeo, né, que aparece no aplicativo da igreja. E o Salvador Jesus Cristo estava perto tipo de um riacho, né, nessa hora. E a partir dos momentos que caiu o sangue dele, o sangue ele passava pelo riacho e o riacho cada vez ficava mais vermelho. Daí eu fiquei, poxa, que sofrimento, né? E foi um sofrimento muito grande. Uma vez eu escutei falar pelo presidente do templo, né? Ele ensinou em uma mensagem que no Getsemane, o Pai Celestial, ele praticamente, o Pai Celestial não, né? Jesus Cristo, né? Ele via especificamente seu rosto, olhava as suas enfermidades, tudo que você estava passando, e ele voltava com que ele estivesse sofrendo aquilo, né? Porque ele estava tentando fazer com que você fosse mais feliz no Evangelho de Cristo. Lá eu tenho até um amigo meu, e ele é o presidente do coro, e aí todo dia ele manda mensagem no coro, todo dia ele manda mensagem no coro, todo dia. E ontem ele mandou um discurso de David Homer, e nesse discurso tinha a escolha de submeter nossa vontade a Deus. É um ato de fé que está no centro do nosso discipulado. Então o Salvador, ele submeteu a vontade dele ao Pai. Então esse foi o ato de fé dele. E ele nos deu o exemplo de como nós submetemos o nosso ato de fé ao Pai. É difícil, é muito difícil. Porque a gente ainda está na carne e somos meros mortais. Né? A gente é um mero mortal. Para fazer certas coisas, precisa de muita fé. Ou de uma fé que seja o tamanho de um mostarda. Que a gente possa fazer isso, né? Mas esse discurso que ele mudou, ele continua falando que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado pelos pecados do mundo. Sim, todos os que creem em meu nome, para que se tornem filhos de Deus. Sim, um em mim, como eu sou, um no Pai. Com o Pai é um em mim, para que sejamos um. Então esse discurso ele toca muito, principalmente os homens, né? E nessa parte que ele está falando, ele fala do exemplo do Salvador Cristo. Será que a gente está disposto a fazer esse tipo de exemplo também, a seguir esse exemplo? É um exemplo muito difícil. Se a gente está disposto a pagar o preço do Salvador, né? Dessa dívida tão grandiosa que foi paga pelo Salvador, com tanto amor, né? Com tanto carinho, nós podemos fazer valer a expiação de Cristo na nossa vida. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu estou fazendo valer o sacrifício expiatório de Jesus Cristo na minha vida. Isso é algo para a gente ponderar, para a gente talvez saber se a gente está conseguindo fazer isso a ponto de que eu sei que posso, né, através da expiação de Jesus Cristo, meus pecados serem perdoados, mas eu preciso me arrepender. Então, para fazer valer a expiação nas nossas vidas, a gente precisa ter um coração quebrantado e o Espírito por dentro. Ele está disposto a submeter à vontade do Senhor em todas as coisas, como uma criança se submete à vontade do seu pai. Né?
Cristo ele é o nosso maior exemplo de perfeição. Quem não tinha pecado algum veio aqui para pagar pelo pecado dos seus amigos. Então, para mim é um exemplo muito grande e que a gente precisa manter na nossa vida, no nosso povo, o Salvador Jesus Cristo. Nosso exemplo perfeito. Nosso maior amor é aquele que paga pelos pecados de seus amigos, são filhos. Então, a nossa vida ela precisa realmente fazer valer todo esse esforço, todo esse ato de amor que Cristo fez por nós. Quando volta tem uma pergunta, né? Quem é Jesus Cristo para você? Mais ou menos assim é a pergunta, né? Quem é Jesus Cristo para mim? Para você? Para você que está aí do outro lado? Então, eu responderia assim, ele é o meu Salvador, ele é meu Redentor, ele pagou pelos meus pecados. E eu, hoje em dia, eu preciso fazer a minha parte para retribuir isso e me preparar, procurando fazer o máximo que eu possa aqui na Terra para um dia encontrá-lo. Então, ele, Jesus Cristo, para mim, é isso. O meu pai, né, ele não é membro da igreja, mas ele sempre fala uma coisa, né? Quando chega nessas épocas comemorativas, ele diz que esse é o dia do comércio, que as pessoas esqueceram o real motivo da Páscoa. Foi o que eu falei no início, né? E aí as pessoas acabam comprando ovo de Páscoa e quer fazer aquela comida especial, não sei o que e tal, mas esquecem o real motivo da Páscoa. O que aconteceu na Páscoa, né? O que aconteceu de verdade na Páscoa. É uma coisa bem que o mundo mudou de um jeito que às vezes a gente fica, o Natal é só, vamos festejar o Natal. Vamos festejar o Natal, mas por que a gente está festejando o Natal? Né? Só porque o comércio que era o Natal, é feriado e é festa. Mas na verdade, o real sentido do Natal é outro. É isso que ele sempre queria passar para a gente, né? Eu lembro que quando eu era criança, não faz muito tempo, né? Mas eu lembro da musiquinha que a gente cantava na escola, a Páscoa não é essa hoje. A Páscoa é todo dia. Realmente, todo dia é Páscoa, todo dia devemos lembrar de Salvador, do sacrifício que ele fez aqui na terra por nós. Então, a Páscoa, para mim, também são todos os dias. Todos os dias eu tenho que conversar com ele, com o seu pai, que é nosso Pai Celestial, e todos os dias também eu tenho que orar, eu tenho que reconhecer que ele é o Salvador, que ele veio aqui na terra. No momento quando eu acordo, quando eu vou orar durante o dia, quando eu respeito o meu próximo. Então, eu estou fazendo a minha parte. Se eu não fizer isso, a Páscoa não está sendo todos os dias para mim. E não vai ser essa semana que comemoramos também. É verdade. Tem até uma história bem rápida dessa pergunta, né? De quem o Salvador é para você. Que ele foi uma história de um homem que morreu, e aí ele foi para um local onde ele ia passar por uma entrevista, né? Ele e outra pessoa. E aí o entrevistador perguntava a ele, quem é Jesus Cristo para você, né? Para deixar perguntar a ele. E aí o cara, não, ele é um cara que fez isso, fez milagre, e fazia isso, não sei o que e tal. Ele fez muita coisa, era o filho de Deus. O cara tá bom, tá sendo só isso só. E aí ele passava. E aí foi passando vários anos, né? E ele chamou ele perguntou quem Jesus Cristo é para você. E aí ele respondeu, o Senhor é meu Salvador. Ele reconheceu que quem estava entrevistando ele era Jesus Cristo naquela hora. Né? O Espírito confirmou a ele que era Jesus Cristo. Muitos só pensavam no que ele já fez, no milagre e tal. Mas reconhecer ele na hora, poucos vão reconhecer ele na hora. Então essa historinha é muito procura. Porque vamos se preparar para reconhecer quando chegar a hora. E nessa conferência, o profeta disse, né, ele já está preparado. E vocês estão preparados para a segunda vida? Então ele falou de um jeito tão, tipo assim, Jesus está aqui, ele está preparado. Então, espero que vocês também estejam. Então aquilo ali foi muito marcante, muito marcante. Uma das partes muito marcantes da conferência foi quando ele falou a primeira vez e a gente estava voltando. Mas na segunda vez que ele repetiu uma forma diferente. E aquilo ali foi muito marcante, muito especial para mim. Podemos também ver, né, falando sobre isso, se submeter
tem uma escritura que se encontra em Doutrina e Convênio, não me lembro do nome, estava até procurando, né? Que ela fala que quando a gente se submete à vontade do Pai, o poder do inimigo não vai chegar a nós, a gente vai resistir a esse poder. E eu achei muito interessante, né? Porque eu aprendi essa escritura de uma aula no seminário e foi um princípio tão impactante para mim, porque, poxa, então se eu submeter à vontade do Pai Celestial, eu vou resistir às tentações de Satanás. E teve outro trecho da aula também que fala que quando a gente se submete, a gente tem como, tipo, lutar contra Satanás, né? Porque a gente está fazendo com que Satanás possa se afastar de nós e falando para a gente, não, Satanás, vai-te embora. Não é? A gente está falando para ele. E a gente, quando a gente está falando isso para ele, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo com que o Espírito do Senhor esteja aqui com a gente. E uma coisa que eu aprendi também, ao redor do seminário, se encontra lá em Gálatas 5:25, é que se a gente anda com o Espírito, a gente faz o que o Senhor quer. Quando estamos com o Espírito, nós vamos fazer a vontade do Pai. E quando fazemos a vontade do Pai, a gente vai fazer com que Satanás não tenha poder sobre nós. Né? E quando a gente tem a certeza que Jesus Cristo é nosso Salvador, e que Ele ressuscitou, e que Ele vive, e que Ele nos ama e é nosso Salvador, e que sua expiação foi o ato de amor mais sincero que existiu no mundo, nós iremos saber que Ele tem um plano para nós. O plano do Pai Celestial para a gente hoje em específico, né, de vários, né, que é espalhar o seu amor por toda a terra, como ele que aprendeu no último evangelho. E eu convido vocês hoje a vocês poderem multiplicar o amor do Pai Celestial. O amor que ele sentiu por mim, por você e por todos nós, não quer dizer você possa fazer com que outras pessoas também sintam esse amor. Né? Quando estamos aqui no Vencer e antes que estamos se preparando para falar, em minha mente eu fico, poxa, eu estou falando para outras pessoas, então eu quero que outras pessoas possam também sentir o amor que eu sinto ao estudar as Escrituras, e ao estudar sobre Jesus Cristo. E eu espero que vocês também possam fazer isso, possam multiplicar para outras pessoas a alegria que vocês sentem, eu e você sentem, ao ler as Escrituras. Então nós encerramos mais um Ministério hoje, né, desta semana. E só isso. Não se esqueça de dar um like, dar o sininho e se inscrever no nosso canal. Que esse é mais um Ministério do Grupo de Valor desse ano. Já pode dar tchau agora.